Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo. Boa noite, meu querido Boa Arthur. noite, Lara Brenner. Como é que você tá? Tô muito feliz com o nosso podcast de hoje. Muito feliz. Até porque eu estou combinando com o nosso convidado e você não. Ah, pronto. Agora você ganhou dessa Sempre vez. por fora, Arthur. Sempre Mas por fora. eu fiquei feliz que o nosso convidado já abriu pra gente, que é o primeiro podcast que ele participa. E eu achei isso o máximo. Falei, Nós gente, temos que o espetáculo. privilégio de entrevistá-lo pela primeira vez. Pela primeira vez. O que ele fez antes, assim, foi uns hangouts, umas coisas assim, que tipo, não é podcast. Não Lara é podcast. Agora é podcast. Exatamente. Vocês poderão ver, não só ouvir, mas também ver o nosso querido professor Rafael Falcon. Bem-vindo, Rafael. Muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. A alegria é toda nossa. Nós tivemos um pequeno problema antes do nosso programa. Nosso programa hoje é sobre educação e não educação. E aí eu perguntei, Rafael, como que eu posso credenciar você? E ele falou, eu sou um professor. Só que agora eu tenho o prazer de ser aluna do professor Rafael Falcon. E é professor de quê? Ele é professor de português, ele já deu aula de inglês, ele é professor de latim, ele tem uma academia chamada Academia Trivium, então ele fala sobre essa parte das artes liberais relativas ao Trivium. Então, assim, é um currículo muito grande, mas que aqui, humildemente, ele pediu pra gente resumir a professor. Então, vou chamar só de professor. Rafael, quando a gente propôs essa conversa, nós chamamos de educação clássica, inicialmente, né? Rafael, vamos falar sobre educação clássica. E aí você falou assim, não, eu não concordo muito com essa terminologia, eu prefiro falar sobre educação e não educação. O que motivou essa sua decisão? O título original, né, que eu propus para a intermediária, né, com quem eu conversei, foi Educação e Falsa Educação. Né? Educação e falsa Foi proposto por um aluno, né, Matheus, um grande aluno meu, um excelente aluno meu. Foi ele que propôs o título, eu gostei muito, e aí vocês falaram que gostaram também, eu falei, pronto, então tá Foi fechado. ótimo. Por que não educação clássica? Como eu até disse inicialmente, né, quando eu, digamos assim, gentilmente recusei o título, houve uma época que, de fato, eu estava falando muito de educação clássica, né? Mas eu comecei a perceber que isso estava criando confusão, né? Que as pessoas estavam começando a me associar com certas coisas, ou, para não falar de mim como pessoa, mas estavam associando o que eu dizia com certas outras coisas que não tinham muito a ver com o que eu dizia. Uhum. Por quê? Porque existe um movimento americano chamado Classical Education. E esse movimento, ele, de certa forma, roubou o termo. Ele roubou a expressão educação clássica. E toda vez, então, que se fala de educação clássica, as pessoas pensam nesse movimento específico. Então, começaram a aparecer algumas pessoas dizendo assim, vocês que defendem esse movimento da educação clássica. E eu dizia, opa, peraí, vocês quem? Né? Eu não faço parte. Vocês, vírgula. Eu não faço parte de movimento nenhum, né? Não, vocês que estão defendendo isso. Eu digo, bom, mas como assim? O que eu estou defendendo? Né? Então, eu comecei a ser associado com um movimento que tinha algumas características que, não que eu tenha necessariamente algo contra ele, né? Mas não eram as mesmas coisas que eu estava defendendo, que eu estava ensinando. E, na verdade, foi o que eu respondi a essa pessoa nessa ocasião. Eu falei, olha, eu não estou defendendo nada. Eu estou ensinando umas coisinhas que eu estudei, é só isso. Né? Então, eu não faço parte de um movimento, não estou defendendo, né, que você faça X ou Y. Alguns alunos meus, de fato, começaram a defender algumas coisas que eu ensino. Né? Então, acabou-se criando um pequeno movimento de educação clássica tupiniquim. Né? Aí tem algumas características nesse movimento. Posso citar, por exemplo, a defesa do estudo de morfologia. Né? De que para você ensinar o português, você tem que ensinar bem a morfologia, porque isso facilita que a pessoa leia bem depois. Né? Isso é uma característica desse movimento. É, de fato, uma coisa que eu ensinei. Né? Uns 10 anos atrás eu estava ensinando isso aí. Você tem quantos anos? Desculpa, a inscrição... Eu tenho 37. 37. Bom, então tem essas características. O ensino de morfologia, o ensino de gramática, de forma geral, como uma introdução para a interpretação de texto. Né? Então, tem algumas pessoas que, inclusive, hoje estão irritadas com isso, né? Porque tem um grupo de professores que insistem
que você deve estudar a gramática para ler bem. Que a gramática é um instrumento, né, pedagógico para você ler melhor. E alguns outros não gostam. Né? Esse grupo aí é mais ou menos o grupo dos meus alunos. E, em geral, uma ênfase na poesia, na memorização e na recitação de poesia. Tudo isso veio, de certa forma, das aulas que eu dei ali uma década atrás. Né? E tem alunos meus que realmente tomaram isso como bandeira. Sim. Né? E Falcon, você... É Falcon, né, a pronúncia, né? Isso. É galego. Você comentou do seu aluno, né, Matheus, né? Que deu essa ideia de chamar de educação e falsa educação. Então, o que seria essa falsa educação? A educação que a gente vê hoje, por exemplo, no Brasil, assim, isso é uma falsa educação? E o que seria... O que é a educação, de fato? E o que é essa falsa educação? Só existe um jeito de acertar, mas existem milhares de jeitos de errar, né? Então... Essa é muito boa. Eu acho que o que o Matheus quis sugerir é o contraste entre você fazer certo e fazer errado, mas definir a única forma que existe de dar uma falsa educação, isso aí não dá para fazer. Mas quando você diz, por exemplo, do que está sendo feito hoje, a gente pode discutir. Existem algumas coisas sendo feitas hoje, algumas coisas diferentes, cada uma com seus méritos, né? E a gente pode discutir também se tem alguma coisa que pode melhorar, né? Mas eu não diria que existe só uma falsa educação, né? O que existe é um caminho tortuoso em que você necessariamente vai errar aqui e ali, né? E Santo Agostinho dizia, corres bem, mas corres fora do caminho. Então, a gente tem que se preocupar em não correr rápido demais, porque a gente entra por um caminho errado e vai longe, né? Então, é um caminho tortuoso, você tem que andar com cautela para que você, se por acaso você errar alguma curva, você não vá muito longe. E eu acredito, vendo as suas aulas ali, que nós tenhamos entrado por muitos caminhos tortuosos dentro do que a gente chama hoje de pedagogia moderna. Então, essa pedagogia de hoje passou por muitos caminhos tortuosos e assim insistiu durante muito tempo, de maneira que o desvio hoje já é enorme, né? Para nós recuperarmos isso, não sei se é impossível, acho que é possível, mas vai demorar bastante para nós trazermos. O que são, e eu acredito que seja essa falsa educação, né? Essa pedagogia moderna. Quais seriam os contornos gerais dessa pedagogia moderna que a gente tem hoje no Brasil? Bom, eu acho que a pedagogia dominante no Brasil, ela ainda é a mesma, né? Não mudou, apareceram algumas correntes novas, mas a pedagogia dominante continua sendo a mesma que era 20 anos atrás. Na essência, no núcleo, é a mesma que começou no século 17 e 18, né? O movimento pedagógico que a gente vive hoje, ele começou ali e continua sendo substancialmente o mesmo. Né? Ela tem algumas características. Uma das características dela é que ela é horizontal, ou seja, ela é baseada numa noção de extensidade do conhecimento e não numa noção de profundidade do conhecimento. A ideia é que se a pessoa souber muitas coisas, ela vai ser muito inteligente. Isso. Né? E saber muitas coisas significa ter muitas informações na cabeça. Mas não há nenhuma preocupação com, digamos assim, como essas informações são compreendidas pelo indivíduo que é capaz de reproduzi-las verbalmente. Então, isso é uma primeira característica da educação moderna, né? Da compreensão pedagógica moderna. Tem muitas pessoas mais recentemente, muitos pedagogos mais recentes que tentaram fazer frente a isso, mas sem sucesso. Né? Porque isso parece estar intrincado na própria estrutura da educação moderna. Sim. Quer dizer, você não sabe o que propor como alternativa. É uma espécie de um enciclopedismo, né? Aquele Exatamente. excesso de gaveta de informação que, no final das contas, nem conversa entre si. Exato. Só parênteses pessoais aqui. Eu fui professora de gramática normativa, professora de texto e professora de redação, em momentos distintos da vida. E é tão engraçado, Rafael. A professora de texto
não sabia o que é que a professora de gramática estava trabalhando. E a professora de gramática não trabalhava redação, como se gramática fosse um universo completamente dissociado do universo da redação. Não eram interligados. Assim. Era um negócio teratológico, assim, um monstrengo, É igual quando você entra em uma sala de aula, entra, sei lá, um professor de biologia. Aí ele dá a matéria dele, e uma horinha ali, aí daqui a pouco sai, entra um professor de geografia, que dá outra matéria que não tem nada a ver, e aí o aluno tem que sair tentando entender todas essas coisas desconexas e não consegue juntar nada, não faz nada, o menor sentido, aí ele decora, aí tem uma prova no dia seguinte, aí ele esquece depois tudo que ele decorou, porque ele só decorou umas datas aleatórias, e é isso. É isso. E por que isso vai de encontro? Por que isso é contrário às artes liberais, a uma educação liberal, que é aquela pela qual você também advoga? Bom, a princípio, a educação liberal se baseia na ideia de que você tem... mais uma vez, educação liberal quer dizer o quê? Também tem uma expressão, educação liberal, que é usada para advogar a pedagogia, por exemplo, do Mortimer Adler, que é outro americano, assim por diante. Mas as artes liberais no sentido medieval, certo? O que elas advogam? Que você tem um conjunto de faculdades cognitivas, né? E essas faculdades cognitivas, elas podem ser desenvolvidas de alguma forma. Quer dizer, você tem aí uma noção de que o ser humano não nasce perfeitamente inteligente ou perfeitamente capaz de entender as coisas, seja porque a natureza dele não comporta isso, seja porque o pecado original, por exemplo, ele obscureceu a natureza, né, de tal forma que a inteligência não funciona mais como devia. E tem alguma coisa que você pode fazer para tirar esses obstáculos, né, para remover esses obstáculos. E a pedagogia, então, se concentra nisso, em você remover esses obstáculos para que a inteligência possa funcionar bem. Então, você percebe que, se o que você tem que fazer é remover obstáculos, o seu trabalho é um trabalho mais de escavador. Sim. E não tanto de acumulador, né? Em vez de você jogar o entulho na cabeça da criança, você tem que tirar o entulho da cabeça da criança. É uma ótima metáfora. O Lao Tzu dizia, né? Se você quer conhecer, adquira um pouco todos os dias. Se você quer ser sábio, perca um pouco todos os dias. E você acredita, Rafael, que esse modelo, então, atual, que não é tão atual assim, né? Porque já vem de séculos aí, ele é então engessado, arcaico, ele não desenvolve o aluno? O que é praticado, assim, o professor é sempre o professor que passa o conhecimento, numa turma com 30 alunos, onde cada aluno é irrepetível, individual, cada um aprende de uma forma, e aí o conhecimento é passado da mesma forma, como se todo mundo fosse sempre igual. O que você acha disso? Bom, essas coisas que você disse, acho que tem um fundo de verdade, sem dúvida, né? É a experiência que a maioria de nós teve na escola, né? Mas o problema central para mim é que existem muitas pessoas que percebem que tem alguma coisa errada com o sistema, mas ninguém sabe o que fazer para resolver o problema. Então, por exemplo, solução, né? Você tem o problema do enciclopedismo, né? Que começou, inclusive, eu falei do século XVI e XVII, começou muito antes. O enciclopedismo já é um problema dos humanistas. Né? É muito antigo. E tem muita gente hoje que percebe o problema do enciclopedismo dentro da pedagogia. Mas qual é a solução que a maioria das pessoas tenta dar, a maioria dos pedagogos tenta dar para o enciclopedismo? É remover o conteúdo e tentar fazer alguma discussão genérica, vamos dizer assim. Quando eu digo discussão genérica, eu quero dizer muitas vezes uma discussão abstrata ou filosófica, né, com os alunos. E aí, qual é o resultado? Mais uma vez, a gente vai para a prática, né? Qual é o resultado? Os alunos não se mostram aptos a participar dessas discussões. Então, o professor fica numa sinuca de bico. É isso. Quer dizer, eu volto para o enciclopedismo, porque, teoricamente, eu vou encher o meu aluno de informação até ele ficar pronto para participar dessas discussões. Ou eu insisto nisso aqui, mesmo vendo que os meus alunos são semi-analfabetos, que eles não conseguem articular um silogismo, que eles não conseguem responder aos argumentos uns dos outros,
que eles não conseguem sequer lembrar o que o seu interlocutor disse antes de responder, né? Então, como é que eu sigo para as coisas mais avançadas quando eu sinto que falta o básico no meu aluno, né? E eu acho que hoje não tem ninguém dando uma resposta adequada para isso, né? Então, tem algumas pessoas que dizem, por exemplo, que a criança vai aprender quase que sozinha. Algumas chegam ao ponto de dizer que vai aprender sozinha. Mais uma vez, o professor tenta pensar dessa forma, mas não é o que ele vê nas crianças. É um pensamento assim, russoniano, né? A criança vai meio que se desenvolver ali. Sim. Eu acho que o Rousseau não chegaria a esse ponto, né? Eu acho que o Rousseau tem os seus defeitos, mas ele não chega a esse... Ele não pensa nenhum absurdo deste grau. Mas sim, hoje em dia tem gente pensando assim, e defendendo isso, e dizendo, olha, simplesmente põe o conhecimento na frente da criança e ela vai absorvê-lo. Não é isso que acontece, né? Então, o professor acaba se vendo na situação em que ou ele... É um pouco como a história da roupa nova do rei, né? Ou ele grita para todo mundo, né? Imagina a professora da escola pública ali, ela vira para todo mundo ali no seminário que ela está participando, no treinamento que ela está participando, né? E ela fala, pessoal, isso não funciona na realidade, né? E aí corre o risco de ser apedrejada, né? Que é a história da roupa nova do rei, né? Quem é que vai dizer que o rei tá nu? Eu tô vendo que ele tá nu, né? Mas aí você precisa de uma criança, né? Eu, às vezes, tenho sido essa criança. Eu, às vezes, tenho sido a criança que diz, pessoal, tá pelado. Né? Não funciona. E aí dizem, mas você tá louco? Né? Eu digo, não, vocês que estão. Né? Você falou um pouco da criança, claro, aprender por ela mesma, dessa dificuldade. Mas eu queria falar um pouquinho do autodidatismo. Como é que você enxerga isso, assim? Porque existe também uma corrente que ataca um pouco esse tipo de absorção do conhecimento, né? Se o ensino formal tem problemas, o autodidatismo tem muito mais. Né? Na prática, hoje, nós estamos condenados ao autodidatismo. Por exemplo, eu ou as pessoas mais inteligentes que eu conheci, né, todos são autodidatas. Todos foram pessoas que, em algum momento do ensino médio, ali aos 15, 16 anos, começaram a perseguir as suas próprias leituras, porque sentiram que na escola não iam receber nada. É o famoso passa na prova da faculdade e estuda por conta própria, em casa, assim. Você vai para a escola... Eu estou falando isso de uma forma, assim, nem um pouco condenatória aos professores, né? Eu sei que eles estão se esforçando muito e fazendo o que eles podem, e que o sistema é muito difícil. Mas a gente chega a um ponto que a gente percebe no colégio, eu acho que muitas pessoas têm essa experiência, que se a gente não for atrás do que a gente quer aprender, se a gente de fato tem interesse por estudar, se a gente não for atrás, a escola não vai dar pra gente. Né? E a escola, portanto, acaba virando uma obrigação burocrática, né? Algo que você faz para receber um canudo, um papel. A faculdade é um pouco melhor. Né? Algumas, né? Sim, verdade. Se a faculdade for boa, é um pouco melhor. Existem faculdades em que você ainda pode estudar, ainda recebe orientação para estudar. Mas mesmo assim, é um lugar comum entre os professores das melhores faculdades do Brasil. Eles dizem isso. Os professores das universidades públicas dizem isso para os alunos. Você se vira, você estuda sozinho. Né? Você não fica esperando que a gente vai te dar o conhecimento de bandeja. Você vai ter que correr atrás. Né? E isso é um sinal de que tem alguma coisa errada com o nosso sistema. Sim, claro. Talvez os professores não percebam isso. Rafael, eu ouvi você falando que quando você começou a estudar as artes liberais e perceber que precisava de uma alternativa ali, às vezes para a educação dos seus filhos ou para a sua própria autoeducação, você foi perceber que quando nós falávamos em artes liberais, havia esse pensamento de Mortimer Adler ali, e havia aquele pensamento
com o qual você realmente se encantou, pelo qual você realmente se encantou, que é o pensamento medieval, né, das artes liberais e principalmente a sua área. Tem até a Academia Trivium, aliás, já faço propaganda de graça para o Rafael Falcão, que a Academia Trivium é muito bacana. E ali você trabalha realmente essas três artes liberais, né, a retórica, a gramática e a dialética. E aí, o que significa isso de fato? Porque hoje, quando a gente fala em gramática, não é o que você quer dizer com gramática. Porque, por exemplo, para você, um elemento indispensável da gramática, para você, né, para os medievais, é a literatura. E hoje, quando nós falamos em gramática, é quase uma coisa assim, absolutamente seca. É a análise sintática, a análise morfológica, a fonologia, o estudo da fonologia, muitas vezes restrito só à questão fonética. E aí, assim, acabou. Né? É um negócio cru, desvinculado do texto. O que de fato é o Trivium? O que é cada uma dessas artes liberais? É engraçado, né, que quando eu estava na USP... Meus pêsames. Meus pêsames. Não, imagina. Vou falar bem da USP, com Olha certeza. só. Quando eu estava na USP, a primeira coisa pela qual me interessei foi linguística. Né? E eu lembro de um professor do departamento de linguística que ele dizia que a literatura era como o microscópio da linguística. Esse professor tinha feito física antes de fazer letras. Caramba. Que legal. E ele às vezes fazia umas analogias assim, científicas, vamos dizer assim, né? Ele continuava se considerando um cientista. Ele deixou de ser físico e virou linguista, né? Então ele gostava de fazer analogias com a física. E uma vez ele... Bom, o microscópio não é uma coisa da física, mas digamos que tem essa aura científica. E ele falou isso. Olha, o que é o microscópio, por exemplo, para a biologia, né? É a literatura para a linguística. Quer dizer, dentro da literatura, a gente vê os problemas da linguagem amplificados, como que esfregados na nossa cara, né? E muito tempo depois, quando eu fui estudar a gramática clássica e medieval, eu vi que a concepção deles não era muito diferente dessa, né? Eles não tinham uma concepção de ciência moderna e nem uma concepção de linguística propriamente, mas a forma como eles viam a gramática era como um caminho para uma compreensão científica da realidade, né? Então eles se importavam muito em ver como as coisas realmente funcionavam, né? Em explicar como as coisas realmente funcionavam. E não tanto em dar um conjunto de regras que você ia memorizar para a repetição, né? Que, mais uma vez, é um problema que começa mais recentemente com a educação humanista, né? O problema do enciclopedismo dentro da gramática também. Né? A gramática apenas como um conjunto de regras arbitrárias, né? Sim. Não, eles estavam interessados em, de fato, explicar como as coisas funcionavam dentro da língua. E, para isso, os gramáticos antigos tinham o costume de citar extensivamente peças literárias, né? Era um negócio crucial. Eles citavam o tempo todo. Tudo que eles falavam, eles citavam alguns trechos de diferentes autores para mostrar, olha, é assim que acontece. Né? É assim que o sujeito faz. E hoje... é engraçado que muitas vezes o professor de gramática tem medo de literatura. Por quê? Se você for interpretar um trecho de Camões na sala de aula, ele vai contradizer um montão de coisa que você está ensinando para as crianças. Você fala lá por exemplo, da concordância do verbo, e a concordância às vezes está diferente no Camões. Não precisa nem para Camões. Se a gente for para Machado de Assis, você fala, não existe vírgula antes da conjunção aditiva e, exceto em caso de polissíndeto, e tá lá, Machado de Assis põe uma vírgula depois do mas, põe uma vírgula antes do e. E aí... E o que isso denuncia para o professor de gramática? Se o professor de gramática tiver coragem de engolir esse sapo enorme, né? Denuncia que aquilo que ele está ensinando para as crianças não reflete exatamente a realidade. Exato. Né? Quer dizer, o que ele está ensinando para as crianças que é vírgula não é exatamente o que é vírgula. Né? Mas aí como é que eu vou saber o que é vírgula? Se o autor da gramática está dizendo isso, o que eu posso fazer? Né? Pois é, você vai ter que encarar essa dura realidade de que
o que está no autor da gramática não reflete a realidade. Você vai ter que ir lá pro Machado de Assis, pro Camões, né? Um dia desses eu ouvi alguém se queixando de alma minha gentil que te partiste, né? Uhum. Por quê? Porque teoricamente é um cacófato. Uhum. Alma minha, parece maminha, né? Mas aí que tá, se você examina o negócio de perto, o que ele está dizendo é alma minha. Não existe nenhuma semelhança real com maminha. Porque maminha se fala com A anasalado, né? Então não existe nenhuma chance real de você confundir alma minha com maminha. Né? Se você encarar o Camões, você absorve essas coisas, né? Você aprende essas coisas. Mas se você ficar com medo, na hora que você vê o maminha ali, você fica com medo e não vai lá investigar, vamos dizer assim, né? Aí o que fica é uma disposição neurótica, né? Você vai ficar sempre com medo da literatura, sempre tem medo da realidade. Os escritores vão dizer que você está errado, então você foge deles. Né? Sim, eles vão dizer que você está errado, mas eles vão te ensinar uma verdade melhor, vamos dizer assim. Né? Eles vão te ensinar alguma coisa mais próxima da verdade. É mais difícil, mas é mais acolhedor também, né? Porque ele é mais verdadeiro. Compensa mais, né? Compensa mais. Então, o que eu estava querendo dizer era que a compreensão dos antigos, paradoxalmente, ela muitas vezes reflete coisas que a gente está descobrindo agora, aí na linguística, por exemplo. Né? Então, essa ideia, né, de que a gente vai ter que se confrontar com as artes liberais e que elas não vão ser o que a gente espera, ela, por um lado, vai criar esse mesmo pânico. Né? Bom, eu não sei o que está me esperando, o sujeito vai dizer que tudo que eu penso está errado, tudo que eu aprendi está errado. E, no entanto, pode ser que você descubra que ele pensa mais parecido com você do que você suspeitava, né? Você pode dizer, poxa, de fato, eu tinha percebido isso. Eu tinha percebido que isso daqui era um problema. E esse sujeito também percebeu. Não é porque ele viveu no século XI que ele não pensou nas mesmas coisas que você. Então, ele vai dar respostas para questões que você está se propondo agora também. Questões que estão te atormentando agora também. E feliz ou infelizmente, essa é a realidade. Se você for encarar as artes liberais da forma como elas são compreendidas pelos antigos e medievais, não tem nada em comum com o que você está acostumado a ver, com os mesmos nomes, talvez. Né? O que elas seriam? Eu sei que esse conteúdo é gigantesco, mas pelo menos um contorno geral do que é cada uma dessas três artes. Bom, vamos ver se eu consigo dizer. Você tem 3 minutos para cá. Todos não, eu sei que isso é difícil, porque ele tem a Academia Trivium inteira para falar sobre isso, né? Então, é claro que a gente vai ter só um contorno aqui. Eu gosto de pensar nas artes liberais como... eu faço muitas vezes uma analogia com o corpo humano. Né? Você tem os ossos, você tem a carne, você tem as veias, as artérias, a pele. Né? Você tem várias camadas, né? Então, pensa no conhecimento científico, vamos dizer assim. Quando você realmente sabe alguma coisa, você sabe bem. Pensa nisso como se fosse uma parte do corpo humano que tem todas essas camadas. A dialética ela seria como que o osso. Né? Ela é aquela parte mais dura, mais sólida, mais difícil de questionar e de relativizar e etc. Né? É o que a gente chamaria de mais científico propriamente no conhecimento. E, no entanto, a dialética sem as outras, ela seria como um esqueleto. Né? Então, a gente, às vezes, nos desenhos infantis, a gente vê ali... Eu lembro de um desenho clássico, por exemplo, que é a Dança dos Esqueletos. Acho que é do Walt Disney. É da Disney. E são os esqueletos dançando, né? Então, a dialética sem as outras seria um pouco aquilo ali. Né? Seria um esqueleto dançando. Não é muito legal e não é muito substantivo, não diz nada sobre a realidade. Né? Pode virar até uma brincadeira. Né? Mas junto com as outras, né, conforme você coloca todas as camadas, você tem um corpo completo, né, que funciona organicamente. Então, a gramática seria a epiderme.
né? Seria a pele. Que aí você pode dizer, bom, mas é superficial, então não vale nada. Digo, ao contrário, imagino que seria o ser humano sem pele. É o maior órgão do corpo humano. A pele é o que faz a intermediação do corpo com tudo, né? Quer dizer, como é que a gente ia viver sem a pele? A pele está ali fazendo... Ela é o grande porteiro do corpo humano, né? Então, a gramática é parecido. E isso quer dizer... Então, se você pensa de dentro para fora, você diz a dialética é o mais importante. Mas a gente não chega no conhecimento de dentro para fora. Porque quando a gente começa, a gente não sabe nada. Né? Então, a gente chega do conhecimento de fora para dentro. Começa pelo sensível, né? Então, a gente tem que passar pelo porteiro. Né? A gente tem que passar pela pele, pelos poros. E aí tem um autor medieval, Bernardo Silvestre, que num comentário à Eneida de Virgílio, ele chega num ponto no canto sexto da Eneida em que Enéas encontra com Cérbero. Né? Todo mundo conhece o Cérbero. Todo mundo viu Harry Potter, né? Então, Cachorro. O Hércules. Como é o nome dele ali? É Fofo? Não, Fofo é o outro. Acho que chama Cérbero chama mesmo. Cérbero? É o cachorro do Hagrid, né? Isso, é o cachorro de 3 cabeças, aquele que fica guardando lá Os portões do inferno, a né? pedra filosofal lá no... Lá no isso. Harry Potter, sim. Pois é, na mitologia antiga ele guarda os portões do inferno, justamente. Então Enéas vai descer aos infernos e ele precisa passar por Cérbero. E Cérbero tem 3 cabeças. E aí o Bernardo Silvestre comenta assim: as 3 cabeças de Cérbero correspondem às 3 artes do trivium, a gramática, a retórica e a dialética, pois sem passar por essas artes não se chega a ciência alguma. Né? Quer dizer, Cérbero é o grande porteiro. As 3 artes do trivium também são os porteiros. E você passa por uma, depois por outra, depois por outra, porque as cabeças não estão lá ao mesmo tempo. Então, eu gosto dessa analogia, né, de que você precisa das 3, né, e você precisa passar numa certa ordem, né? Você não pode dar saltos e você também não pode tentar vir de dentro para fora. Você não pode tentar começar do alto e depois descer para o baixo. Agora, o que aconteceu que desse entendimento de todos esses que você sempre cita, você fala bastante de Quintiliano, de Bernardo de Chartres, que fala mesmo? Chartres? Sim, Bernardo de Chartres. De Chartres. Que alguns acham que é o Bernardo Silvestre. E não, né? Não sei se é. E outros tantos autores que defenderam o trivium nessa concepção, o que aconteceu que pegaram as mesmas palavras e mudaram completamente o sentido? Por exemplo, hoje quando a gente fala em retórica, por exemplo, retórica virou um verniz, assim, uma perfumaria, sabe? Uma pessoa que é retórica, automaticamente a gente já liga com aquela pessoa que tem um discurso vazio, meio que de político. E, evidentemente, não é isso nas artes liberais. O que aconteceu? Um debatedor, assim. Você pensa num debatedor frívolo, sabe? Aquela pessoa que virou fala... um termo pejorativo. Exatamente. Fala, não fala nada, mas encanta. O que aconteceu, Rafael? Que um negócio tão valioso virou isso? Bom, eu vou dar a explicação geral, mas depois a gente pode falar um pouco da retórica, do caso particular da retórica. Você quer arrancar as definições das artes liberais, você faz isso. Você vai de um em uma que eu vou falando. Eu estou fazendo esforço. É uma boa estratégia. Bom, de forma geral, eu acho que o problema é o seguinte: a pedagogia é naturalmente conservadora. Né? Quer dizer, pedagogo revolucionário é um negócio meio autocontraditório. Porque o pedagogo é a pessoa que está no papel de transmitir a tradição. Fala isso pro Paulo Freire. Mesmo o Paulo Freire, os seguidores dele, tentando ser revolucionários, ainda assim eles acabam sendo meio conservadores. Não tem como não ser, né? Porque o que eles estão fazendo é transmitir o que eles receberam. Né? Se eles ficarem revolucionando tudo que eles receberam, eles não vão conseguir transmitir nada. Exato. Vai transmitir o quê, né? Exatamente. Então tem uma tendência conservadora na pedagogia, né? E por isso, mesmo quando você tem uma mudança em pedagogia, alguma coisa acaba ficando, sobretudo os elementos superficiais. Então, quando você mudou a pedagogia antiga, né, pedagogia antiga e medieval, né, que a gente chama de clássica, para a pedagogia, digamos assim, moderna,
né, que a gente pode começar a chamar de pedagogia moderna, não houve uma mudança imediata no currículo. O currículo foi mantido. Porque não é natural em pedagogia você mudar tudo de uma vez, né? O natural é você mudar a perspectiva primeiro. Então mantiveram-se os nomes, mudou-se o objetivo ali. Exato. Entendi. Então isso facilitou que esses nomes recebessem sentidos diferentes com o passar dos séculos, né? Por exemplo, no caso da gramática, como foi que aconteceu a mudança da gramática medieval para a gramática humanista? Tem um excelente autor chamado Robert Black que documentou isso. Ele estudou os materiais didáticos, né, que se encontravam nas escolas da virada da Idade Média. E o que você vê ali acontecendo? À medida que a aristocracia se interessa pela educação, né, o que aconteceu no final da Idade Média, a perspectiva da aristocracia é diferente da perspectiva do clero, né? Então eles começam a gostar da ideia, por exemplo, dos filhos aprenderem gramática. Mas para que um filho de um aristocrata aprende gramática? Se ele for ser um sacerdote, por exemplo, ele está aprendendo aquilo ali para estudar teologia, que é o que ele quer fazer no final do curso. Mas se ele é filho de um aristocrata, muitas vezes o que ele quer é assumir uma posição dentro de algum palácio, como uma espécie de secretário, por exemplo. Então, no começo do humanismo, isso começou a acontecer, né? Nós temos pessoas, inclusive, importantes da época, que foram secretários de algum nobre. E por que foram escolhidos como secretários? E acabaram podendo viver ali naquela corte especial e receber certos favores, e etc. E sustentar a sua vida intelectual e assim por diante. Porque tinha um latim elegantíssimo. Então, quando o sujeito precisava que você escrevesse uma carta para ele, a carta ia ser bem escrita, ia causar boa impressão, etc. Então, os objetivos são diferentes. E conforme os objetivos dos clientes são diferentes, os professores também eles começam a mudar de perspectiva, né? Quer dizer, todo professor sabe que os pais dos alunos fazem pressão, né? Para você ensinar o que eles querem do jeito que eles querem, do jeito que eles acham melhor. Então, se você está ensinando muitos filhos de nobres italianos, né? Eles vão te pressionar no sentido de você fazer o que eles querem. E o que eles querem é que você estude muita teoria? O que eles querem é que você analise muitos clássicos antigos? Não. Porque fazendo isso, o latim do filho deles não vai ficar elegantíssimo do jeito que eles querem. Então, você precisa desenvolver uma metodologia para que as crianças aprendam a escrever um latim bem impressionante, bem rápido, né? Para arrumarem uma boa posição num bom castelo, numa boa corte, né? E o resultado é, os mesmos professores que ensinavam uma coisa antes, eles vão começar a ensinar outra coisa agora. Nossa, mas é exatamente como é a nossa educação hoje. Você aprende para passar no vestibular, para fazer um curso, um Enem, um curso numa faculdade, ter um status, que coisa, hein? E as universidades todas já preparam para o Enem, sei lá. É como se o Enem fosse... o fim. Exato. Que coisa. É exatamente isso. A analogia é exatamente essa. Só que hoje, o Estado aprendeu a controlar as expectativas dos pais. Então, por exemplo, o Estado cria o vestibular, ele cria o Enem, porque ele está induzindo os pais a se preocuparem com aquilo. Né? Assim, ele controla os pais. Controlando os pais, ele controla as escolas. Sim. Né? E claro que hoje não é o único meio. Hoje eles controlam diretamente também as escolas. Eu queria que você falasse um pouquinho, Falcão, sobre o papel da memória. Por que ela é importante? Falo da memória ou falo da retórica? Não, então vamos Primeiro. seguir na retórica. Então, deixa ele terminar a retórica. Vamos seguir na retórica e aí depois a gente entra, então, com a memória. Então, a retórica também é um caso bem interessante, porque uma coisa que eu insisto, né, para os meus alunos é que a retórica ela é uma arte liberal que corresponde à faculdade humana de argumentar, certo? Então tem pessoal que diz, não, isso é a lógica. Tá errado. Aristóteles ensinou, né, que a lógica diz respeito ao discurso
demonstrativo ou científico, né? Quer dizer, para a maioria das coisas na vida a gente não usa lógica, certo? A lógica a gente usa se a gente for discutir uma ciência. Mas em quantos casos a gente pode discutir cientificamente? Quase nenhum. Ao longo da vida, a gente não trabalha com premissas certas, a partir das quais a gente pode fazer silogismos demonstrativos. A gente trabalha com premissas prováveis, a partir das quais a gente pode fazer raciocínios verossímeis. Né? Então, a vida humana é praticamente toda regida pela retórica, né? Intelectualmente falando. Uma pessoa que modernamente percebeu isso foi o Nassim Nicholas Taleb. Do Antifrágil. O escritor do Antifrágil. Ele praticamente descobriu a mesma coisa que o Aristóteles estava falando lá na retórica, na sua arte retórica, né? Quando ele descreve a natureza da retórica. Quer dizer, retórica é uma faculdade intelectual. Ela não é uma arte de enganar os outros. Ela é a capacidade de pensar de uma certa forma em certas condições. Quando você está lidando com um problema político, isso se mostra muito claramente. É por isso que a retórica é famosa pela associação com a política. Né? Porque dentro da política, você não sabe o que está acontecendo. Né? Por exemplo, se você vai tomar a decisão de entrar ou não entrar em guerra com outro país, você não sabe com certeza o que é o certo a fazer. A única coisa que você pode fazer é usar o material existente, né, que são coisas, digamos assim, são ideias prováveis, né, fazer um raciocínio provável, probabilístico, né, e tentar persuadir as pessoas com base nisso. Que é o que Aristóteles chama de entimema. É o raciocínio específico da retórica. Ou seja, não dá nem para fazer uma investigação dialética de uma decisão dessa. Vai ser eminentemente retórica. De jeito nenhum. Se você tem que decidir se vai fazer guerra ou não vai fazer guerra, não existe discussão dialética. Né? A discussão é retórica. Você não tem certeza de nada. Né? Então, o orador é obrigado a pensar nisso em termos retóricos, o juiz é obrigado a pensar nisso em termos retóricos, os senadores são obrigados a pensar nisso em termos retóricos, etc. Quer dizer, é uma dimensão da vida humana que não pode ser removida. Se você remove, né, que é o que aconteceu modernamente quando a retórica foi abolida da educação, isso aconteceu mais ou menos entre o século XVIII e XIX, por causa do iluminismo, né? Porque o iluminismo propagava a ideia de que você só devia ter conhecimento científico. Né? Já falamos aqui, inclusive. Já, tem um programa super legal sobre o iluminismo. E, teoricamente, o conhecimento científico seria acessível simplesmente lendo os fatos científicos. Né? E aí, por exemplo, se eu tivesse 1 milhão de fatos biológicos na minha cabeça, teoricamente eu ia saber tomar a decisão se eu devo ou não devo fazer guerra. Né? Isso, obviamente, não acontece. Né? Você não fica mais inteligente porque você sabe um monte de fatos da biologia. Né? E muito menos para tomar a decisão de se vai fazer guerra ou não. Que não tem nada a ver com a história. Então, essa gente ideia... que começou a entrar em guerra só por causa de mulher, pô. Tem rei que entrou em guerra porque o outro pegou a mulher de não sei quem. Você falando da Guerra de Troia? Você acha que tem alguma coisa de dialética nisso? O que, diga-se de passagem, faz total sentido. É o motivo mais nobre. Faz total sentido, né? Só pra te contrair. Besta. Mas tá certo, né? O amor é o principal motor das guerras, né? Tá vendo? E o ódio não é senão uma inversão do amor, então. Então, quando eles baniram a retórica da educação sob a desculpa de que ela era uma arte do engodo e de que o que você precisava era só do conhecimento científico, eles estavam, no mínimo, para não falar dos outros problemas, tratando como se o ser humano vivesse no mundo científico. O ser humano não vive no mundo científico. É uma desumanização. Vive num mundo caótico em que você tem que tomar um monte de decisões sem saber o que você está fazendo. Né? Seria lindo, né? E é engraçado que as pessoas mais inteligentes do mundo nunca tiveram uma ideia imbecil dessa, né? Uma pessoa como Aristóteles, por exemplo, teria toda a justificação para dizer um negócio desse, para dizer, não, temos que ter apenas o conhecimento científico. O homem era um gênio, né? Se ele dissesse isso, eu entendia. Bom, da perspectiva dele, ele acha que dá para viver só com conhecimento científico, porque ele sabe tanta coisa, né? Mas não, os homens inteligentes sabem que não é assim. Começar por ele, né? Então, eles baniram a retórica da educação
E o resultado é que o homem moderno, ele muitas vezes tem, pelo menos até o século XIX, você tinha muita gente com bastante conhecimento enciclopédico, às vezes assombroso, né? Ou seja, a educação moderna, ela funcionou nesse sentido, né? Mas na hora de tomar decisões políticas, muitas vezes tomavam decisões infantis, né? E você diz, por que isso está acontecendo? Né? Ora, justamente porque o sujeito não tem treino retórico, né? Então você diz, não, isso aí vem os intelectuais e dizem, isso é falta de lógica. Eu digo, não, é excesso de lógica, né? Porque o problema é que o sujeito não pode resolver esses problemas com lógica. Então, se a gente banir a retórica da vida humana, a gente está banindo também a discussão racional, né? Quer dizer, não vai mais dar para discutir nada racionalmente. Se a gente banir a discussão racional, qual é o próximo passo? As pessoas vão dizer, não dá para resolver as coisas racionalmente. Então, como é que resolve? Com força. Né? Com força. O embrutecimento. Isso. Não é possível persuadir as pessoas são todas loucas. Não é que as pessoas são todas loucas, é que você não sabe conversar com elas, né? Então, como você não sabe conversar com elas, você diz que não é possível conversar. Aí é coerção, a partir disso. Então tem um parágrafo maravilhoso do Cícero que era lido, todo o curso de retórica medieval começava com esse parágrafo do Cícero, que é o prefácio ao De Inventione, né? Que é a primeira arte retórica que o Cícero escreveu quando tinha ali 21 anos. Né? Era um menininho. Meu Deus. Né? E ele escreve um prefácio maravilhoso, que inclusive lembra o Rousseau em algumas partes. Né? O Rousseau com certeza leu e foi inspirado por esse prefácio, em que ele fala de como surgiu a retórica, de como surgiram os primeiros oradores. E ele descreve isso, que os homens eram brutos, que resolviam tudo na base da força. Então veio o primeiro orador, que era um sábio, e ensinou aos homens que era possível eles se entenderem por meio do diálogo, né? E a partir daí surgiram as cidades, né? Então, sem o diálogo, não tem cidades. Sem o diálogo, não tem leis. Sem o diálogo, não tem paz. Se você tira a retórica, você tira tudo isso. Não tem comunidade, né? Mas, para isso, a gente precisa de uma epiderme bem construída que permita a gente capturar isso do mundo sensível, que é a gramática. Vamos entrar na gramática? Só pra gente fechar manda isso. Manda ver. Mas eu não que eu sei que é o seu gosto. Manda ver. Mas eu acho que... mas eu não... Ela vai puxar a sardinha pro lado dela, entendeu? Só porque ela é professora de português. Pra falar a verdade, depois que eu comecei a estudar com o Falcon, que eu fazia de um jeito muito mais ou menos, até ontem mais agora, eu sou uma pessoa séria. Mas depois que eu comecei a ver essas questões relativas ao trivium, eu fui vendo assim, o que a gente chama de gramática hoje não é o que de fato é, sabe? E durante muito tempo, em sala de aula, com a melhor das intenções e desempenhando da melhor forma que eu dava conta, eu entrava e fazia exatamente isso. Eu cumpria o programa, esse programa me era dado, sabe? Eu tenho que trabalhar isso, depois isso, depois isso. Não podia fugir muito. Mas era eminentemente enciclopédico. Por isso que eu acho legal que ele fale sobre isso de uma perspectiva das artes liberais, né? São as artes dos homens livres, não dos homens acorrentados pelo programa. Bom, e antes da gente continuar esse nosso papo aqui de educação e falsa educação com o professor Rafael Falcon, eu tenho um convite para você. Ontem a gente estreou o mais novo original BP, Unitopia. É um documentário em 2 capítulos. O primeiro já está no YouTube para todo mundo poder assistir. Então, se você não assistiu ontem não teve conversa paralela, hoje a gente está tendo, porque ontem a gente estreou o Unitopia. Já pode ir lá assistir o primeiro episódio. Se você quiser assistir ao segundo episódio, já está disponível na nossa plataforma de membros. Ela é exclusivo para os nossos assinantes. Então, em 2 episódios, você assiste o Unitopia. A gente tem uma meta ambiciosa aqui, Lara. A meta é o seguinte, pessoal, a gente está abrindo um plano de R$10. Lembra lá quando a gente lançou o Pátria Educadora, a gente abriu aquele plano de causa da Brasil Paralelo, R$10 mensais? A gente voltou com esse plano, R$10 mensais, que você garante aí todos os originais BP e os programas dentro da plataforma. Tem programas exclusivos, tem originais exclusivos que são só para os membros assinantes. E se a gente conseguir bater 25 mil novos membros agora, nesse lançamento, nós vamos abrir uma nova turma de graduação
em História, coordenado pelo professor Rafael Nogueira, tá? Então a gente fala tanto em avançar com a educação, em trazer uma boa educação, a gente fala tanto em educação, a gente está mostrando aí no Unitopia o desastre das universidades federais, então a gente quer estar nesse fronte de batalha também e formar professores de história. Olha como isso é importante. Então saiba, pessoal, que você pode ajudar a formar professores alinhados com os conteúdos e valores da Brasil Paralelo. Se a gente conseguir bater 25 mil novos membros com esse plano de R$10 mensais, nós abriremos essa nova turma para formar mais professores de história, beleza? Então é isso, pessoal. Vamos bater essa meta, 25 mil novos membros, para a gente formar novos professores de história. O link tá aí na descrição, o QR Code está aparecendo aqui no cantinho da tela, para você se tornar um membro da Brasil Paralelo por apenas R$10 mensais e assistir Unitopia e todas as nossas próximas produções, tá bom? Conto com vocês e vamos continuar o nosso papo aqui. Mas e aí? Perfeito. Bom, para começo de conversa, se o que você precisa ter uma discussão racional, a discussão racional vai se dar em que termos? Os termos da língua, né? Quer dizer, você não vai conseguir falar com as pessoas por telepatia. Isso é o começo da conversa. Então... Droga, eu achei que é a humanidade. Mas não foi, não estou vivo ainda para isso. Agora, o que é chato na língua? Como, por exemplo, o Drummond observou famosamente num poema, né? Você tem que lutar com a língua. A língua, ela não vem assim natural dentro de você. Eu lembro de mais uma vez um professor lá da USP, de literatura portuguesa, que uma vez ele falando do orientador dele. Agora esqueci o nome do professor. Bom, mas ele dizia que quando ele entregou o primeiro trabalho dele para o orientador leu e falou assim, bom, você escreve como respira. E que ele pensou que era um elogio. Então, justamente, se você escreve como respira, quer dizer que as coisas estão indo muito mal, né? Você provavelmente não está se fazendo entender, você provavelmente não está se comunicando bem, né? Porque a língua é um instrumento exterior a você, ela tem um monte de dificuldades, ela é um negócio meio enferrujado, meio engessado, né? O Dante compara a gramática com a lua, né? Fazendo uma analogia entre os astros e as artes liberais. Por quê? A lua reflete a luz do sol de vez em quando e de uma certa forma. Mas a gente sabe que tem uma diferença. E o sol é a verdade, né? Isso. Então, a gente sabe que o que está na língua, o jeito como a língua reflete a verdade, é problemático, é complicado, não é o que a gente queria. Muitas vezes, se a gente tem autoconsciência, a gente fala um negócio e diz, pô, mas não era exatamente isso que eu queria falar. Você não consegue, às vezes, botar em palavras. Isso. Pois é. E, por isso, com razão, os críticos literários, às vezes, elogiam os poetas, dizendo, observando como eles são precisos. Olha a precisão da palavra que ele escolheu. Quer dizer, ele disse exatamente o que ele queria dizer. Porque se fosse fácil, eles não elogiavam, né? Não, às vezes trocar uma palavra, por mais que seja sinônima, não quer dizer exatamente o que aquela palavra que ele colocou ali quer dizer. Por isso que precisão é obsessão. Assim, você tem que estar sempre meio obcecado pela palavra mais certa para ver se a lua pelo menos fica cheia, sabe? Não vai ser o sol, mas... Quando você está escrevendo, tem esses momentos em que você sente que a lua tá cheia. É isso. Nossa, aqui eu consegui. Aqui, é isso. Né? Mas ainda assim... Aí tu vira a página minguante. Exato. Mas ainda assim, mesmo quando ela fica cheia, não é exatamente o que você queria dizer. Não é o sol, né? Não é a mesma coisa. Mas é o que dá para fazer. Sim. Então a gramática, ela cria sensibilidade, né? Como ela é uma arte liberal, ela é em primeiro lugar intelectual. Né? Então não é a capacidade prática de você escrever, mas ela é a sensibilidade para quando você vê uma coisa escrita, você dizer, isso aqui não está do jeito que era para ser. Né? Dá para fazer melhor. Agora, um outro ponto interessante, também indo mais para o lado intelectual e menos para o lado prático. Né? Você se engana com seus próprios pensamentos. Né? Isso é verdade. Muitas vezes a gente realmente acredita num raciocínio que a gente fez e quando a gente vai ver, foi por causa de uma palavra. Né? Tem uma palavra que tem uma ambiguidade e, né,
a gente caiu na ambiguidade da palavra. Então, quando você vai estudar dialética, nos tratados de dialética, muitas vezes a primeira coisa que o autor aponta é o problema do unívoco e do equívoco, né? Quer dizer, se a palavra tem mais de um sentido e eu prestar atenção em que sentido eu estou usando. Porque se eu faço um raciocínio em um sentido, né? Na premissa eu usei um sentido, e aí na conclusão eu estou usando outro sentido da mesma palavra, o raciocínio vai virar um sofisma. Vai virar um raciocínio falso. E a gente faz isso sem perceber. Isso aí dá um problema. Né? Eu me lembrei de uma situação... É ridícula essa situação. Você vai rir da minha cara lá da frente, mas é porque me veio à mente... É como a minha mente divaga. TDAH, no talo. Que tinha um pastor que ele adulterava... Ele era adúltero, né? E ele pegava as outras mulheres lá da igreja e tal. E acho que ele era casado, sei lá. Ele, não, tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Vai lá, pega e adultera, não sei o quê. Aí tá o repórter do lado. Não, é adúltera. Tipo assim, ele leu errado o negócio. Ele, em vez de adultera, adúltera, assim. Aí ele fica parado meia hora, assim. Ele fala... Gente, tipo, eu tava defendendo um bagulho errado. Não, é óbvio que é ridículo esse Caiu exemplo. O mundo dele, né? Mas o mundo dele caiu, ele falou, então não pode adulterar. Eu lembro disso. É um ótimo exemplo lá pro curso de letramento, inclusive. Isso é um exemplo trágico. Né? Meu Deus do céu. Não, por favor, não faça isso, não bote esse exemplo, não. Ele convenceu a mulher a cometer adultério. Adultério. Mas, Rafael, indo nesse sentido que você está desenhando agora, você tem uma aula que eu adorei, falando sobre a estrutura dual do pensamento e como essa estrutura dual também se reflete na língua, de maneira que quando a gente estuda a língua, de alguma forma a gente está, de alguma forma não, de uma forma claríssima, nós estamos desenvolvendo o nosso próprio pensamento. Por que eu estou falando isso? Embora o que você tenha dito agora a respeito de gramática seja sobre a escolha mais precisa da palavra, essa intimidade com a palavra, essa construção da lua cheia, ou pelo menos essa busca pela lua cheia, a gente estuda ali, por exemplo, morfologia. E talvez para alguém que esteja caindo aqui nessa conversa de paraquedas, a pessoa vai falar assim, poxa, mas o que tem a ver a escolha da palavra mais precisa com o estudo dos morfemas, sabe? Dos prefixos, sufixos, radicais das palavras, desinência de gênero, desinência de número. Por que esse estudo é importante para que eu possa me valer da gramática da melhor forma possível? Como que a gente pode fazer essa ponte? Bom, tá, uma coisa que você comentou é o estudo de gênero, né? Hoje essa palavra está com um sentido bem problemático. Completamente deturpado. Né? Exato. Sim, é uma invasão da gramática sobre a biologia. Por quê? Quando a gente estuda gênero em gramática, a gente deveria, pelo menos, aprender, ou deveria perceber, ser levado a perceber, que gênero não significa sexo, não é? Para começo de conversa. Sim. Eu me recuso a usar a palavra gênero para dizer sexo. Sexo é sexo. Né? O gênero a própria palavra genus, né, em latim, ela significa uma classe. Então é parecido com quando você fala classes de palavras, partes do discurso. Gênero é uma palavra semelhante. É um grupo de palavras. Uma categoria. É uma categoria, exatamente. Então é um negócio arbitrário, ele não reflete perfeitamente a ideia de sexo. Embora possa ter uma associação, digamos assim, simbólica, meramente parcial, né? Mas a gente sabe que a casa não é do sexo feminino. Que, aliás, muda de língua para língua, né? Pois é. Então, esse tipo de distinção é importante para desenvolver o pensamento racional. Né? Você saber que o fato de você usar uma palavra no gênero masculino não significa que o objeto, o ente ao qual você está se referindo é do sexo masculino. Né? Não que isso seja uma coisa difícil de perceber, embora hoje talvez esteja aparecendo por certas confusões que as pessoas estão fazendo, mas o hábito, vamos dizer assim, né? A aquisição de uma percepção sólida de que existe uma diferença entre a categoria gramatical e o objeto real, e a característica biológica ou física do objeto, ele é uma coisa que ajuda a construir o raciocínio
humano correto. Então, o estudo da morfologia, ele tem um papel evidente na construção das percepções lógicas posteriores. Você percebeu que é um substantivo, realmente entendeu o que é um substantivo, ter aquele clique, né? Opa, eu sei o que é um substantivo. É interessante para quando depois você for estudar a noção de substância em lógica, né? Você percebeu que é um adjetivo, é interessante para perceber o que é um acidente depois, né? E assim, advérbios, né, também são acidentes. Então, essas coisas são como que uma introdução à lógica, né? E ao mesmo tempo... né? Pois é, tudo está interligado, é como se uma coisa fosse a porta da outra. E ao mesmo tempo, também saber as diferenças entre elas faz com que a sua mente se organize, né? Com que você tenha graus de percepção dos objetos. Você diz, não, esse objeto, por exemplo, esse animal é do sexo masculino, e eu, de fato, me refiro a ele com a palavra do gênero masculino. Mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Se você pegar uma obra como a Suma Teológica, tem centenas de vezes em que São Tomás de Aquino resolve um problema de teologia mostrando que o que tem ali é uma confusão gramatical. Não, veja bem, é que ele tomou esta palavra por uma outra, né? Então, você conseguir organizar a língua e separar a organização da língua da organização dos conceitos é absolutamente fundamental para você pensar de forma organizada. Isso é muito legal, né? Tipo, ele apontou para o referente errado por causa de entender essa estrutura da língua. Realmente é uma coisa fantástica, de signo, significante, significado. E, bom, a sua teoria do letramento, que hoje, graças a Deus, está sendo muito difundida, né? Está chegando às escolas. Essa teoria é sua mesmo. Ela é criação sua. Sim. Está dentro do desenvolvimento dessas 3 artes liberais, né? Do Trivium. Conta pra nós um pouco. Eu sei que é impossível que a gente fale sobre tudo do letramento, mas quais foram as suas premissas quando você criou essa teoria do letramento? E o que é também, né? E o que é, de onde você partiu e aonde você chegou? Em primeiro lugar, né, eu passei a primeira década da minha vida profissional trabalhando só com linguagem, né? Então, essa parte de gramática, ela era tudo, né? Eu, de fato, me especializei e ensinei muita gente, eduquei muita gente nesse elemento, nessa parte da... Criou o primeiro curso de latim online do Brasil. Foi o primeiro curso de latim online Eu tô muito boa pra vender os cursos do Falcon, né? Você tá vendendo melhor do que ele próprio o curso dele. Obrigado. Contrata ela, por favor, assim, pra fazer uns vídeos. Eu fico mais mas... feliz com o seu entusiasmo do que com a propaganda. Mas você não sabe tanto que eu fiquei feliz quando eu vi que havia um curso de latim online, porque eu achava que era impossível. Eu falei, meu Deus, existe, funciona. Sim. Mas e aí? Então eu me dediquei muito a isso, né? E aí teve uma hora, teve algum momento em que eu comecei a ter certos insights, né? Eu estava ali dando aula e eu percebia uma coisa, insights pedagógicos propriamente, ou seja, eu percebi o que estava faltando para um determinado aluno fazer alguma passagem, fazer um pulo, né? Dar um pulo. E eu lembro do dia que eu percebi a primeira coisa ali, do primeiro conceito dos graus de letramento, né? Que é a diferença do passivo bruto para o passivo incipiente. Que foi um dia que eu estava tentando ensinar um elemento de morfologia do latim, num curso intensivo, para uma adulta diplomada. Tinha um grupo de adultos ali, muitos diplomados, e aí tinha uma adulta diplomada ali, pedagoga, que não estava conseguindo entender um conceito de gramática. E teve um momento que eu sou insistente, né? Eu sou teimoso. Às vezes os alunos ficam com um pouco de medo por causa disso. Se eles fizerem uma pergunta, se falarem alguma coisa, eu vou insistir, eu vou entrar naquilo obsessivamente, não vou deixar ele em paz. Eu falei isso antes. Falei isso. Mas é sem julgamento, né? Mas é por interesse mesmo. Então ela não entendia e eu queria saber por que ela não estava entendendo, né? Eu falei, vamos lá, vou tentar descobrir onde é que não... E ela não era ignorante, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Sim. Falante de português há mais de 30 anos, com certeza. Diplomada, né? Etc. Então, por que não estava entendendo? E chegou uma hora que eu descobri que ela não estava conseguindo perceber um padrão morfológico dentro da palavra.
A gente não ensina radical e desinência, né? Pronto. Então, do mesmo jeito que você fala amemos, por exemplo, você tem o né? Você tem a vogal temática, você tem a desinência. Radical, vogal temática, desinência. Tá bom. Pois é, ela não estava conseguindo perceber que as palavras tinham o mesmo radical. Estava colocando ali as palavras que tinham o mesmo radical, só que tinham desinências diferentes, e ela não conseguia perceber o radical ali dentro. E mesmo quando eu mostrava explicitamente, ela não via. Eu falei, que lindo isso. Os olhos dela veem, mas a mente não enxerga. Olha só. E eu disse, é impossível você aprender qualquer coisa em linguagem sem saber isso aqui. Sem você olhar para uma palavra e perceber o radical. Se você não consegue perceber o padrão do radical, você não vai entender absolutamente nada. A única coisa que eu posso fazer com você é o quê? Fazer você repetir. Você repete, 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 até que virou um hábito e você sai falando corretamente, parece que você entendeu, mas você nunca percebeu o que tinha dentro da palavra. Você nunca percebeu que a palavra era regida por um princípio racional. Né? Se você não percebe, em suma, a forma fonética que corresponde ao princípio racional do radical, você nunca vai perceber o princípio racional do radical. Né? Em outras palavras, se você não percebe o elemento sensível, você não vai perceber o elemento inteligível. Né? Como dizia o velho Aristóteles. E ali eu entendi. Você tem o passivo bruto e o passivo incipiente, porque você tem a pessoa que ainda não percebe esses padrões e você tem a pessoa que deu clique e agora ela percebe. Na hora que você mostra palavras com os mesmos radicais ou com as mesmas desinências, ela identifica o padrão. Né? Sem que você precise mostrar. Sim. Se deleita imensamente com aquela identificação. Então, e se eu pudesse... Aí é o próximo passo do raciocínio, que eu não fiz naquele momento. Mas e se eu pudesse descobrir um jeito de pegar uma pessoa que não tem esta percepção e levá-la a ter esta percepção? Isso ia mudar completamente a experiência de aprendizado dessa pessoa. Não só de gramática, de tudo. Porque a partir do momento que ela percebe padrões de morfemas, ela vai perceber muitos outros padrões também. Ela vai mudar de uma pessoa que não percebia padrões para uma pessoa que percebe padrões. E isso vai revolucionar a vida de estudos dessa pessoa. Ela nunca mais vai ser a mesma. Né? Vai ser a diferença entre uma pessoa que toda vez que quer aprender uma coisa tem que repetir, 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 porque não entende. E a pessoa que vê 3, 4 exemplos e... Já entendi. Pronto, pode passar para a próxima. Né? Todos os professores de linguagem já encontraram os dois tipos de alunos. Sabem que o primeiro, o que não percebe os padrões, é muito mais frequente. E aí tem aquele aluno que percebe e que fica ali entediado, se arrastando, né? Porque para ele já podia passar para a próxima lição e a turma não está acompanhando. São quantos níveis? Quantos graus de letramento? Varia entre dizer 4 e 5, porque teve uma... Para fins didáticos, eu criei vamos dizer assim, quase que o grau 0, né? Que é o passivo bruto incompleto. Tá. O passivo bruto incompleto é o que a gente chama de um analfabeto funcional, essencialmente. É a pessoa que não consegue ler, por exemplo, um artigo de jornal corretamente, que não consegue escrever um texto longo, um e-mail corretamente, né? Comete erros muito básicos. Analfabeto E esse seu treinamento você dá, então, exemplos, insumos para esses alunos, sejam dos graus mais baixos até os medianos, eles terem um nível maior de instrução, de leitura. Como é que é, assim, só esse processo, assim, o que você faz? Você pega um aluno que ele é um analfabeto funcional, ele passa por esse processo. Ele, ao final do processo, ele já está letrado, assim, vamos dizer assim? É só porque eu não... Realmente, como você já conhece o curso, eu não conheço... O grau de letramento não. você não conhece? Tô curiosíssima. Então, uma coisa que eu queria e até para o pessoal de casa, para poder entender como é que é essa jornada, essa travessia, assim, do aluno. Eu me interesso, sobretudo, em explicar para um grupo mais seleto, né, esses conceitos, de forma que eles possam levar isso para outras pessoas. Né? Eu veria um problema em você pegar uma descoberta assim, muito recente. Não sei se eu estou dando
um tom meio megalomaníaco, falando que é uma descoberta. É uma descoberta, uma pequena descoberta. Né? Mas se você pegar uma descoberta recente e já tentar rapidamente transformá-la numa máquina. Entendi. Né? Quer dizer, você ainda não entendeu todas as consequências, você ainda não entendeu todos os pressupostos. Então, naturalmente, eu cometi o erro de dar o curso do grau de letramento muito rápido, né? Então, eu dei um curso pequeno, com poucas aulas, e com o passar dos anos eu vi que muita gente não estava conseguindo entender direito o que eu estava falando ali. E daí as pessoas podem começar a fazer umas besteirinhas, né? Então, acontecem umas coisas chatas, né? Por exemplo, eu falei muitas vezes no curso, eu não quero que vocês usem grau de letramento como xingamento, né? Isso não é xingamento. Tipo camadas da personalidade. Isso é um instrumento pedagógico. Virou xingamento. Você não pega um sujeito que está discordando de você e fala, você é passivo bruto incompleto. Não faz isso, por favor. E fizeram. De quarta camada. É isso. Outra coisa contra a qual eu alertei muito, e que também não funciona, alertar muito. Tomar cuidado com você não estar se classificando num grau alto demais. Numa autoclassificação. Pois é. Se autoclassificar é muito problemático, né? E também acabei sendo acossado por alunos que vinham querer que eu os classificasse. Eu digo, o que eu li seu? Né? O que eu sei de você? Eu não sei nada. Eu tenho que confiar no seu testemunho. Então, se você fala para mim que você faz X, Y, Z, eu vou dizer, parece que você está no grau tal. Mas eu posso realmente diagnosticar isso quando você não é um aluno meu e quando eu não te conheço pessoalmente, quando eu não vi, não te vi aprender, não te vi passar por um processo pedagógico. Não posso fazer isso. Né? Então, você cria certas ansiedades, né? As pessoas querem se colocar em caixinhas também, né? Então, hoje eu estou explicando de novo, mais devagar, lá na Academia Trivium, né? Tô indo mais devagar. Aí eles ficam pedindo, fala logo do passivo refinado. Não vou falar. Primeiro vocês têm que estudar um pouquinho de dialética. E tal, que aí, quando chegar no passivo refinado, vocês vão separar certas coisas, né? Vocês vão distinguir certas coisas. Tem que entender o negócio direitinho para você não sair se estabanando, não sair tropeçando, né? Falcon, um dos seus cursos é uma das suas grandes defesas. E eu cheguei por esse curso, que é o de cultura literária, né? De desenvolvimento da cultura literária, principalmente nas crianças ali, mas em todos nós, isso é fundamental. E eu achei muito bacana uma coisa que você falou, que é o seguinte, o estudo da literatura não é mais um estudo. Todo o universo está ali dentro da literatura. Então, não é assim. Você tem o estudo de matemática, de física, de química. E literatura não é uma matéria. Está tudo ali dentro da literatura. Por que isso me veio à cabeça agora, né? Só fazendo uma contextualização. A criança que lá, desde pequenininha, já tem uma cultura literária, uma apreciação estética, um desenvolvimento, uma percepção poética, ela provavelmente não vai ter muita dificuldade de perceber esse padrão do radical amo, por exemplo. Porque ela já tem essa sensibilidade para o signo. Ela já consegue aprender isso com mais facilidade. Como que você vê essa importância da cultura literária hoje? Na verdade, ela adquire essa sensibilidade enquanto está adquirindo a formação literária. Porque no momento que você começa, por exemplo, a ensinar a criança a recitar poesia, você está forçando a mente dela no sentido de reconhecer padrões. Só que primeiro são padrões fonéticos. Sim. Né? Mas são esses padrões fonéticos que vão ser usados para criar os radicais e as desinências. Sim. Né? E muitas vezes até coincidem, né? Daí a gente pode se queixar, por exemplo, do poeta que sempre rima os verbos nas mesmas conjugações e nas mesmas pessoas. Porque é fácil, né? Você rima tudo no mesmo tempo, na mesma conjugação e na mesma pessoa. Bom, é claro que ele vai ter o mesmo final. Né? Então, a primeira coisa que a criança percebe são as rimas, que são padrões fonéticos. Ela se deleita naquilo, ela acha aquilo interessante, né? É muito engraçado quando os pequenininhos começam a perceber que tem rimas, né? Eles dizem, papai, olha isso aqui, olha que interessante isso aqui, esse poeminha aqui que eu li. Aí ela fala, ela recita o poema e diz, o que você achou interessante? É que combina. O final das palavras combina.
Ou tem outras. É bonitinho. Às vezes eles Já vai chegar. Às vezes eles usam umas palavras engraçadas para descrever, né? Coisa do tipo combina. Não lembro agora, mas crianças, às vezes, eles escolhem o vocabulário. Parece, casa. Né? Casa, então, é bonitinho, eu adoro quando eles falam que casa alguma coisa. E aí você diz, que legal, ele começou a perceber padrões fonéticos. Então esse aí daqui a pouco vai estar percebendo morfemas. Falando em padrão fonético, eu queria voltar um pouquinho para aquela pergunta da memória. Da memória. E da questão da alfabetização, né? Porque a gente tinha uma alfabetização que era fonética, e agora a gente tem todo aquele modelo socioconstrutivista. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, porque eu ainda peguei a alfabetização fonética, né? Do dada de Dodu, aquela coisa assim toda. E era impressionante porque era uma decoreba, claro, mas era aquela decoreba que em pouco tempo você já aprendia a ler, você conseguia juntar, perceber padrões. E hoje em dia, se a criança errar, é aquela coisa, não, mas ela tá falando errado agora, mas não corrige. Porque se você corrigir isso aí, ela vai se frustrar, é uma coisa ruim e tal, ela vai aprender sozinha qual que é a palavra certa. Aí ela fica falando problema. Exato. Tem até um problema moral, né? As nossas crianças estão adquirindo hábitos muito ruins, assim, na primeira infância. Uma coisa que a gente ouve muitas crianças dizerem é assim, como é que é? Eu falo do meu jeito. Isso. Eu lembro de um priminho meu, quando eu era criança, falando isso. Teve um dia que uma filha minha falou. Eu digo, como assim você fala do seu jeito? A língua portuguesa é sua? Você inventou? Você tá falando consigo mesmo ou você está falando com outras pessoas? Né? Não é assim, não. Você não fala do seu jeito. Né? Quer dizer, tem um egoísmo plantado, né, nesse tipo de frase que essas crianças estão dizendo. Né? Um solipsismo do tipo, eu não preciso dos outros. Eu não preciso me curvar aos outros. Eu não preciso falar de um jeito que os outros também falam, né? Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Eu digo, bom, esse é o mesmo impulso que vai levar essa criança a fazer muitas coisas ruins depois, né? Então, tem até um problema moral mesmo, às vezes, nesse negócio de... É que as pessoas nascem hoje num mundo que já está estabelecido e elas acham que existem esses padrões elas são inaugurais, universais, né? mas elas acham, não, eu não concordo com isso aí, eu vou fazer do meu jeito. E deveria ser justamente o contrário. Você está imerso numa cultura, num padrão, e você se submeter a isso, né? A premissa da paideia lá. Outra coisa, não gosto disso, né? Ou você não gosta ou você não consegue. Qual o problema de você não conseguir? Alguém tá te batendo porque você não consegue falar do jeito certo ou do jeito comum, né? Alguém tá te xingando por isso? Alguém tá te maltratando porque você não fala do jeito comum? Não, você só não consegue fazer. Tudo bem. Você não consegue hoje, amanhã você pode conseguir. Agora não fala eu não gosto, porque tá errado. O problema não é que você não gosta, o problema é que você não consegue. Né? E não tem problema nenhum em você não conseguir. Eu também não consigo fazer um monte de coisas. Não tem problema, certo? Mas a gente não vai mentir. A gente não vai tratar uma dificuldade material que a gente tem, como dificuldade prática, como uma questão de valor, como se fosse ruim. Sim. Né? Aí não, isso é perigoso. Né? Interessante. Muito. Mas desculpa, eu entrei nesse problema moral, mas a sua pergunta não era sobre isso. O que era mesmo? Eu queria voltar um pouco para a questão da memória, o processo de memorização, de decoreba, que isso é algo... Não, peraí. A pergunta era sobre o método socioconstrutivista. Da questão fonética, de como que você vê essa alfabetização fonética com esse modelo socioconstrutivista e a importância, claro, da memória, né? Pessoalmente, eu acho que a abordagem lógica, né, lógica no sentido de racional, né, não lógica em sentido estrito, mas metódica, vamos dizer assim, costuma ser a melhor abordagem. Né? Tem pessoas que pensam de um jeito, tem pessoas que pensam de outro, tem crianças que têm mais facilidade de um jeito, outras têm mais facilidade de outro. Mas pelo menos um pouquinho de método eu acho que é melhor do que método nenhum. Então, a abordagem de ensinar o alfabeto, depois as sílabas, depois as palavras, né? Essa abordagem novíssima, né? Muito pode ser recente. tratada de várias formas. Então, tem várias correntes de alfabetização, né? Tem o silábico, tem o fônico e assim por diante.
Eu não sou partidário de nenhum deles e não entro nesse tipo de debate, porque eu acho que todos eles funcionam. E, ao mesmo tempo, eu acho que entrar demais em qualquer um deles põe a gente em risco de virar uma espécie de fanático e acabar se preocupando demais com coisa pequena, né? Que é o que às vezes eu vejo. As pessoas muito obcecadas com certos detalhezinhos que não são muito importantes, que não fazem muita diferença no aprendizado da criança. Mas só para seguir uma certa corrente, né? Mas eu acho que todos eles estão fazendo bem na medida em que eles impõem uma ordem, né? E essa ordem vai do pequeno pro grande, do simples pro complexo. Então eu acho que isso é legal. Porém, eu devo admitir, né, que existem pesquisas já comprovando que não faz muita diferença se você começa do simples e vai para o complexo, ou se começa do complexo e vai para o simples. Contanto que você passe por todos os níveis, né? Então tem gente que aprende pelo global, por exemplo, né? Que é o que você começa pela palavra inteira. E, com o passar do tempo, lê bem, né? Mas lê bem por quê? Porque passou pela palavra inteira, depois passou pelas letras e pelas sílabas. Né? Se você não passar por todos os níveis, não tem como. Né? E, ao mesmo tempo, o sujeito que aprende do simples para o complexo, em algum momento ele também vai aprender pelo global, de certa forma. No sentido de que a gente, eu e você, por exemplo, a gente não chega aqui, não vê essa caneca e faz C-O-C-O, C-O-N, com. Né? A gente não faz isso. A gente bate o olho e identifica, conversa. Então a gente está indo pelo global, de certa forma. Né? Isso é uma habilidade que a gente adquire com o tempo, se estudar pelo fônico. Sim, adquire. Exato. Se estudar pelo global, mas tiver um trato com os elementos básicos, também desenvolve a capacidade de decodificar. O problema é se o tratamento pedagógico for preguiçoso e, digamos assim, você simplesmente esperar que a criança identifique a relação das letras com os fonemas e com as sílabas, etc., tudo sozinha. Isso não vai acontecer. Muitas vão ficar analfabetas mesmo. Né? Então, como tem essa briga, né, de quem quer começar pelo simples e ir para o complexo, quem quer começar pelo complexo e ir pelo simples, já teve muito exame, já teve muita pesquisa. E as pesquisas mostram que, se você fizer o trabalho direito, dá no mesmo. Né? Agora, eu, pessoalmente, pode até dizer que é uma preferência pessoal, eu prefiro começar do simples e ir para o complexo. Eu acho mais lógico. Mais natural, parece, né? Eu acho que funciona melhor de forma geral. Agora, pode ter crianças que realmente aprendam mais rápido se você fizer o contrário. Pode ser. Eu não excluo essa possibilidade, porque a inteligência não funciona sempre da mesma forma. Né? Quando a gente tem muitos filhos, a gente vê isso. Né? A gente ensina de um jeito para um filho e funciona maravilhosamente. Aí chega o outro, a gente tenta fazer a mesma coisa e não entra. E a gente diz, ué. Aí a gente tenta alguma outra coisa, muda alguma coisa. Aí funciona melhor. A gente diz, bom, o que está acontecendo? A inteligência dele funciona de uma forma diferente. Né? Então, ser professor envolve, eu acho, você tomar cuidado para não virar fanático de nenhum movimento pedagógico. Né? Não querer seguir à risca nenhum movimento pedagógico. Que era um cuidado que os medievais tinham, né? Tinham. De não ficar... Eles não tinham esse problema de movimentos pedagógicos ferrenhos, que viravam ideologias. Né? Isso aí não existia. Cada professor se virava, eles tinham uma tradição. Dentro de uma tradição, você tem muita liberdade para fazer adaptações. Então, tinha professor que gostava de começar o ensino de gramática lendo os poetas pagãos. Tinha outros que preferiam começar com os poetas cristãos posteriores, depois iam para os pagãos. Tinha outros que não queriam nem ler um nem ler outro. Pegavam lá o Boécio, a Consolação da Filosofia, e passavam o curso de gramática todinho só lendo aquele livro. Olha só. Que realmente vale por muitos poemas. Então, bom, mas eu acho que como professor, a sua primeira obrigação é olhar para o seu aluno. Então, você está tentando um negócio e não está funcionando, você troca. Você fala, o que vai funcionar? Né? E troca.
E aí, se você entrar demais em um desses movimentos, isso fica comprometido. O duro é que pro professor trocar, ele precisa ele mesmo ter repertório, né? Porque às vezes ele foi adestrado a fazer de um jeito só e aí vai trocar pro quê? Eu não sei fazer diferente. Infelizmente, a nossa vocação é essa aí. Né? Infelizmente, não. Eu acho que é felizmente. E lembrando que ele falou da questão dos filhos, o Falcon Yadai tem 5 filhos, então ele tem um laboratório em casa. Isso é algo importante dizer. Tem. Inclusive, toda vez que falam assim, a criança tem que estar alfabetizada com não sei quantos anos. Digo, Como se fosse uma tabelinha, né? A partir dos 5, 6, aí já pode. Sim, você aí nunca viu uma criança na vida. Né? Você tem que ter contato com algumas para você ver que algumas fluem muito bem, outras já não fluem tão bem assim, e não tem problema. Não tem problema. Eu tenho filhos que se alfabetizaram muito rápido, eu tenho outros que demoraram um pouco. E eu lembro que lá atrás, lá no tempo do formação literária da criança, eu já falava. O nego vinha com essa conversa de com quantos anos tem que alfabetizar? Eu dizia, se com 7 anos ele não souber ler e escrever, você se preocupa. Né? Até lá, realmente não é uma preocupação. Vai ensinando. Né? Porque eu já pensava assim, e a minha primeira filha, quando ela tinha uns 2 anos e meio, ela começou a fazer pressão para aprender a ler. E eu 2 anos e meio? 2 anos e meio. Talvez... Não sei se a minha memória tá me enganando, mas eu ia falar que era por causa dos irmãos, mas ela era a primeira, né? Primeira. Era por causa de vocês. E eu dizia, não, até os 7 anos tá tranquilo. Aí ela com 2 anos e meio começa a fazer pressão. Quero aprender a ler. E aí eu digo, bom... Eu dizia pra minha esposa, não, vai decorando os poeminhas com ela, não precisa se preocupar com esse negócio de alfabetização, né? O importante é ela ir adquirindo linguagem, treinando a memória, né? Adquirindo facilidade de falar também, né? De entender. Não precisa se preocupar com letra, né? Mas ela começou a fazer pressão. Então, o resultado, com 4 anos, ela já lia maravilhosamente. Caramba. Porque ela fazia pressão. Dela isso, né? Mas em contrapartida, às vezes outro filho teu demorou, foi só com 6, sei lá. Sim, eu tenho uma outra que agora com 7 ela tá realmente começando a ler fluentemente, né? Lê maravilhosamente, né? Mas foi difícil, não foi uma coisa fácil. Mas, em compensação, a minha mais velha, ela sempre leu de uma forma assim, um pouco monótona, vamos dizer assim. Não tinha muita facilidade de interpretação. E essa já é muito elegante. Olha só, que interessante. As individualidades. Ô Falcon, já que é seu primeiro podcast, a gente explorou todo o seu lado professoral e as suas teorias e os seus... Vamos encerrar de um jeito pessoal, né? Vamos encerrar, porque, puxa vida, é o primeiro podcast do Falcon. Já tá Às no fim? fim? Nossa. Não por minha culpa, porque por mim a gente ficava aqui 20 horas conversando. Ia ser uma alegria, mas nós temos um monte de programa, né, aí pela frente. Mas eu queria entender de onde que veio isso, Falcon? Porque você tem 37 anos, aí você falou, porque quando eu comecei assim há 15 anos, e eu pensando, gente, mas o rapaz começou no útero da mãe já a gostar de linguagem. Você fez letras na USP e você tem mestrado, tem doutorado também? Tenho mestrado em letras clássicas. Tem mestrado em letras clássicas, já cunhou sua própria teoria do letramento e tudo mais. De onde surgiu esse interesse por isso? E como é que foi a sua experiência na faculdade também, na USP? Conta pra nós um pouco sua trajetória. Hoje eu penso que o meu interesse sempre foi a educação, né? Eu fui para... inclusive, a minha primeira ideia era fazer faculdade de filosofia. Mas eu tinha um primo que tinha tentado fazer faculdade de filosofia e tinha desistido. E ele falou assim para mim, na faculdade de filosofia não deixam você pensar. Eles tentam controlar o que você pensa. Não. E eu não sei em que medida ele estava certo, mas eu acreditei. Ele era um primo inteligente. Eu respeitava muito a opinião dele, então... Tô fora. Quando ele falou isso, eu digo, então já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer letras, aí eu vou fazer... Na época eu pensava em fazer grego. Vou fazer grego, vou aprender grego, aí o professor só vai cobrar gramática, né? Aí eu estudo só gramática na faculdade, só que, escondido, eu tô lendo Platão e pensando. Só que ninguém vai tentar me controlar. Foi tipo um plano de dominar o mundo. Pink e o cérebro. Quase isso. Ou evitar a fadiga, né? Assim, eu vou pensar escondido porque ninguém me incomoda. Mas acabou que você fez isso? Eu depois fui convencido a ir pro latim, né? Quando eu entrei na USP, tinha um professor ali do curso introdutório que me convenceu a fazer latim em vez de fazer grego.
Mas a minha motivação acho que era essa, que eu sentia que precisava aprender muitas coisas que a escola não tinha ensinado para que eu pudesse, digamos assim, ser alguém, né? Para que eu pudesse pensar alguma coisa, para que eu pudesse fazer alguma coisa da minha vida. Eu estava faltando muito. Eu lembro de uma vez, quando eu era adolescente, que eu ouvi alguém mencionar que antigamente existia o curso clássico no ensino médio, né? Que antes tinha o técnico, o científico e o clássico. E eu senti muita inveja. Falei, puxa vida, se tivesse isso hoje, com certeza eu ia para o curso clássico, né? Porque eu ia aprender todas essas coisas, né? Latim, grego, ler todos esses caras legais, né? Então eu sentia que faltava e eu fui procurar isso na faculdade, né? Mas só um passo antes. Mas você teve essa referência em casa? Por que grego? Eu sou meio maluco mesmo. Era sua maluquice, então. Mas uma maluquice do bem. Mas ao mesmo tempo, minha mãe tinha outro tipo de maluquice, né? Então, a minha mãe, ela era do tipo que ela saía para fazer alguma coisa e passava na livraria e via, por exemplo, a República de Platão. Aí ela comprava e levava para casa e jogava na minha frente. Só sua mãe fazia Ela isso. falava, olha, Eu conheço nenhuma mãe. eu vi esse livro e achei que você ia gostar de ler. Né? Olha só, faz isso com a Joaninha. Não Deu tinha muita certo, explicação. Mas é isso. Ela tinha esse lado, né? Minha mãe, ela gostava muito de estimular que eu lesse e que eu lesse essas coisas estranhas. Né? E você lia desde pequeno, assim, essas coisas? No começo eu não era muito interessado em filosofia. Eu comecei a me interessar em filosofia ali pelos 15 anos, mais ou menos, né? Antes eu era um cara mais da literatura, mais de ler historinhas. Sim. E aí entrou pra faculdade de letras, na USP. Como é que foi? Olha, foi fenomenal. Ele é a única pessoa que fala bem da USP. Eu não... É verdade. É o verdade. cara que eu já vi na minha vida. Assim. Olha, por exemplo, quando eu entrei na faculdade de letras lá da USP, eu lia essas coisas, né? Meio na louca, né? Mas eu nunca tinha visto uma pessoa citar, por exemplo, Platão ou Aristóteles, dizer o livro, o capítulo e o parágrafo, né? Eu nunca tinha visto isso. Então eu fiquei assim, maravilhado com aquele nível de conhecimento técnico, né? A USP levou meu padrão sobre certo aspecto. Eu nunca tinha visto uma pessoa fazer as coisas que os professores da USP faziam, né? Então depois eu conheci o Olavo de Carvalho, do meio para o final da faculdade, e ele levou o meu padrão num outro sentido. Ou seja, ele me colocou algumas questões que estavam acima das questões técnicas, né? Ou das questões puramente metodológicas, né? Ele me colocou algumas questões mais existenciais sobre estudar, sobre viver, inclusive. E então isso também aumentou meu padrão. Mas em relação à escola, entrar na USP foi uma coisa muito boa para mim, né? Acrescentou bastante coisa, assim. Todo lugar que você entrar vai ter alguma limitação, né? Todo mundo que você conhecer vai ter alguma limitação. Sim. Então é importante agregar, né? É importante você tirar o que tem para tirar de cada lugar e ser agradecido pelo que você recebeu. Eu sou muito agradecido aos meus professores da USP. E sou muito agradecido ao Olavo também. E sei que um não se bicava com o outro. Paciência. Eu tô nesse meio aí, tá tudo certo. Paciência. Você conseguiu absorver o melhor dos dois. Tanto que ele ficou lá e fez mestrado, né? Gosto de todos eles. Sim, algumas vezes fui meio maltratado, né? Não tem problema. Né? Natural. Faz parte. Eu lembro de uma vez que eu estava conversando num corredor da USP e falei o nome do Olavo em voz alta, que era proibido, né? Não podia fazer. Descobriu ali, que não podia. Mais ou menos. Eu também era meio audacioso e fazia o que sabia que não podia. Você tinha quantos anos, você lembra? Não sei, 20, 21 talvez. Caramba, você já tava com o Olavo ali na mente. Já. E daí um professor muito querido passou do lado e ouviu e olhou pra mim com aquela cara do tipo, traquinas. Tá fazendo o que não pode. Conversando depois. Aquela repreensão, assim, nossa senhora. Aquela repreensão simpática, né? E a partir dali ele não entendeu porque ele só tirava F nas Não fizeram isso comigo. No mestrado deu
O mestrado teve alguma coisinha nesse sentido, mas de forma geral não me queixo. Que bom. Eu acho que é o que tem que ser, é o que a gente tem que esperar na sociedade. Você chegou a conhecê-lo pessoalmente, o Olavo? Infelizmente não. Quando eu conheci ele já estava fora do Brasil, né? E eu não sei porquê, mas eu acho que eu levei um pouco a sério demais as coisas que ele dizia. Então, quando eu ouvi no COF, né, no curso online de filosofia, que você tinha que casar, trabalhar, sustentar a família, etc., eu corri para fazer isso e fui com bastante sede ao pote, e isso me deu muita ocupação por muitos anos. Por falar nisso, a Dai você conheceu lá na faculdade ou não? Não teve nada a ver? A minha esposa eu conheço desde os 15 anos. Ai, que legal. Eu conheci meu marido no jardim de infância. Você acredita nisso? É muito legal isso, né? É a história de uma vida. Vocês, não sei se todo mundo, se é da época de todo mundo, mas a gente conversava pelo Mirk. Era demais. Eu não cheguei, eu sou jovem. Jovem, né? Era pelo Mirk. Na conversa fechada, porque tinha aquelas comunidades do Mirk. Só lembro do isso aqui pra frente, MCN, entendeu? É muito jovem você, Arthur Todo Morrison. dia era meia hora discutindo como o mundo foi criado. Olha os papos que ele tinha. Se o mundo era eterno. Isso aos 15 anos. O mundo foi criado, é eterno, não sei o quê. Eu acho que eu com 15 anos, 20 anos, eu caçava Pokémon. Eu adorava. Eu gostava muito de Pokémon também. Não é pra dizer que não gostava. Pokémon é de quando fez sucesso quando eu tinha uns 11, 12 anos. Olha gostava muito. Tá vendo? E aí, a sua primeira filha, você tinha quantos anos? Minha primeira filha, eu tinha 22. Nossa, levou a sério o professor Olavo mesmo. Era ele sendo repreendido por ser traquinas e já tendo filho ali, resolvendo a vida. Eu lembro do dia que eu já assisti uma das primeiras aulas do COF e ele passou um sabão em alguém lá por algum motivo. E daí ele falou assim que se você queria ser um filósofo, se você queria ser um intelectual, você tinha que se sustentar. Você tinha que pagar suas próprias contas. Aí, no dia seguinte, eu fui procurar emprego. Porque eu estava, nessa época ali, querendo fazer um projeto de iniciação científica na faculdade, né? Já tinha feito um, queria fazer outro. E aí eu pensei, não, eu vou trabalhar, vou botar a mão na massa. Resolver minha vida aqui logo. Pagar e os assim boletos. fez. Olavo salvou tua vida. Olha, muito provavelmente. Muito legal. Muito provavelmente ajudou bastante esse... Larinha, maravilhoso. Não, muito bom, Rafa. Muito, muito bom. Que bom que deu certo você vir pra cá, viu? Vamos perguntar, né? Como que as pessoas acham você nas redes sociais? Já quero dizer que não são muito ativas, mas os cursos têm muito conteúdo. Tá um pouco mais ativo agora. Tem um aluno me ajudando. Precisa. Sim. Tem que divulgar mais isso aí. E tem muita coisa que fica escondida, né? Então, tem Instagram, né? Tem o Twitter. YouTube. O Twitter é mais obscuro e é para textos grandes. Você não é treteiro no Twitter, não? Não vale a pena. Não vale a pena. Muito ódio. Qual que é o Instagram? Vai estar aparecendo na tela. É RSS Falcon, sem acento, né, naturalmente. Tem o YouTube também, né? A gente coloca os vídeos no canal do YouTube também. Que é isso, é Rafael Falcon. Né? É óbvio, tudo meu é muito óbvio. O site é rafaelfalcon.com.br. Que bom. Não tem dúvida. E os cursos também. Se alguém aqui estiver assistindo e quiser ser seu aluno. Hoje em dia eu trabalho em 2 linhas, né? A Academia Trivium, são 2 seminários. A Academia Trivium e o Projeto Ânimos. Né? A Academia Trivium é mais técnica, né? Ensino técnico dos conceitos das artes liberais, né? etc. E o Projeto Ânimos, ele é mais pro lado da ética, né? E ele é mais livre, a gente aborda muitas coisas. Tem aulas falando, por exemplo, de mitologia, de folclore. E o curso de latim está dentro desse projeto ou é a parte? Isso? O curso de latim hoje em dia, qualquer pessoa que entrar na Academia Trivium tem acesso ao curso de latim. Entendi. Né? E a formação literária da criança? A formação literária da criança é a parte. É a parte? Sim. Tá. Mas, na verdade, a formação literária da criança é um curso mais antigo. Então, da forma como eu vejo, eu estou refazendo, né? Eu estou retratando os mesmos assuntos na Academia Trivium, só que com mais calma, com mais paciência, com mais continuidade, abordando por mais ângulos, juntando as coisas, né? Conectando as coisas, que muitas vezes ficam fragmentadas
Quando a gente dá cursos separados. Sim. Né? Legal. Muito obrigada. Maravilha. Baita papo, né? Maravilha. Obrigado. Dá uma vontade de ser nerd, não dá? Dá uma vontade de falar, vou levar isso aqui a sério, vou estudar de verdade até o fim. Sou nerd com orgulho. Nerd com orgulho, né? Muito obrigada, Rafael. Seja sempre bem-vindo, as portas sempre abertas, viu? Eu que agradeço. Valeu demais. Beijo, meu querido. Obrigada pela Prazer, companhia boa mais uma noite. vez. E beijo pra você que nos acompanhou até aqui. Nós vamos ser o negócio mais revolucionário do mundo porque vai ser grande e ainda vai fazer o bem. A gente encontrou, talvez, um modelo de organização para influenciar a cultura, talvez o nosso modelo, dos nossos valores. Não tem como você produzir um efeito na sociedade sem trabalho, sem mão de obra. E eu, o Lucas, o Felipe, desde faculdade, desde novo, assim, a gente tinha sonho de empreender, se sentia numa outra vocação, assim, né? E eu dizia, cara, eu não quero fazer uma ONG que vai receber dinheiro, porque daí eu vou... Né? Esse modus operandi tem alguma coisa que não fecha. Tinha uns 10 mil reais ali guardado, botamos esses 10 mil reais, depois surgiu mais 13 mil e pouco. Ao todo, a gente investiu do bolso 13.800 reais. E ao todo, pegamos 94 mil reais de empréstimo. Então, foi isso, o investimento da Brasil Paralelo. Não tinha chance de dar certo esse negócio. E o que a gente fez? A gente falou assim, olha, tem alguns princípios. Primeiro, negócio privado. Tem que ser atrativo para as pessoas todas que não estão interessadas pelo tema. A gente tem que despertar novas pessoas para esse negócio aqui. Não pode receber dinheiro público, porque a gente já viu o embrulho que isso gerava, a dependência total sempre. A gente queria fazer algo que a gente acreditasse filosoficamente também, tinha essa pegada. Então a gente sempre... Até hoje, a gente nunca fizemos um apoio a nenhum político. Mesmo as nossas críticas sempre são críticas históricas, ponderadas, etc. Conscientes, não é uma coisa fervorosa, ideológica. E nós tínhamos esse perfeccionismo de fazer um negócio que fosse didático, como era essa apresentação aqui. Olhou para as pessoas e falou assim, olha, isso aqui vai ser o maior negócio de conteúdo do Brasil, talvez do mundo. Nós vamos ser o negócio mais revolucionário do mundo porque vai ser grande e ainda vai fazer o bem. Brasil Paralelo. Brasil Paralelo. Brasil Paralelo. Brasil Paralelo. Brasil Paralelo. Entramos em evidência aí no Brasil inteiro, viemos para São Paulo. O crescimento do negócio todo ele foi financiado com lucro. Nunca tivemos nenhuma rodada de investimento, nunca tivemos nenhum fundo interessado, nada. A nossa área de produção é muito eficiente, comparado ao mercado de audiovisual em geral, né? A gente faz aí 2, 3 meses, né? Você levanta um filme, às vezes gasta 200, 300 mil no máximo e geralmente algumas milhões de pessoas assistem. Produzimos mais documentário que qualquer produtora dessa que pegou dinheiro do Estado, sempre mais baratos, então sempre mais barato, sempre com muito mais audiência, sempre mais rápido e com conteúdo bom. A gente acredita que a educação através do entretenimento é um belo caminho. No fundo, hoje a gente percebe que a gente é uma empresa de educação, mas de uma nova educação, né? Uma empresa que olha para esse mundo de entretenimento, de vídeos e internet e fala assim, olha, nós vamos educar através disso aí. Como é que eu vivi até agora sem alguns conhecimentos que aprendi com vocês? Eles são como se fosse uma luz, né? Em contraponto, é de extrema importância. A gente educa com entretenimento.